nós começamos mais um Liberdade de Opinião, direto do Rio de Janeiro. Vamos conversar com o jornalista Sidney Rezende. Oi, Sidney, bom dia. Olá, bom dia. Senhoras e senhores, bom dia também. Tudo bem com você, Colombo? Transmissão total, dando show, hein? Parabéns. Isso aí, vamos em frente. Toda a equipe da CNN numa transmissão especial com os nossos colegas da CNN americana. Bom, Sidney, é claro que este é o tema do Liberdade de Opinião. Aliás, tema único no Liberdade de Opinião, dada a relevância do que nós estamos acompanhando. Estamos acompanhando a definição do presidente da maior potência econômica e militar do mundo. Uma disputa intrincada entre Joe Biden e Donald Trump. A expectativa é por resultados em mais 6 estados. São 6 estados importantes. Nós vemos aí a vantagem de Joe Biden em relação a Donald Trump. Neste momento é de 40 delegados. É claro, é uma vantagem confortável neste momento. Para que alguém seja eleito presidente dos Estados Unidos, tem de atingir o número de 270 delegados. É uma vantagem confortável para o momento? Sem dúvida. Garante a vitória para Joe Biden? Muito longe disso. Tira de Donald Trump a possibilidade de se reeleger? Muito distante disso, porque dentre esses 6 estados em que a apuração ainda está em andamento, há estados importantíssimos em que Donald Trump é um forte concorrente, estados que têm muitos delegados e que podem, sim, garantir um novo mandato para o republicano. Sidney, nós temos visto que a apuração está andando em alguns estados, sendo alterada pela chegada dos votos que foram depositados antecipadamente pelos Correios. Havia uma expectativa de que esses votos pelos Correios beneficiassem o candidato democrata, ou seja, mais democratas votaram pelos Correios do que os republicanos, que, por sua vez, compareceram mais às urnas no dia 3 do que os democratas. E isso incomodou a campanha de Donald Trump ao ponto de ele dizer, assim como líderes da campanha republicana, que vão à justiça para contestar estes votos enviados pelos Correios. Para a campanha republicana, há alguma espécie de fraude ainda não explicada no encaminhamento dos votos pelos Correios. Como é que você avalia essa, mais do que ameaça, essa intenção de Donald Trump de ir à justiça contestando a votação pelos Correios, que lhe é desfavorável em muitos estados importantes, Sidney? Com tranquilidade, Colombo. Primeiro, ele disse que faria isso e ele não está deslegitimando a apuração em geral, apenas em alguns estados, obviamente, puxando a sardinha para o seu lado, né, para tentar, de alguma forma, tirar alguma vantagem ali na contagem dos votos. Agora, algumas verdades que se imaginava antes, até baseando-se em pesquisas, elas caíram por terra e agora já se tem uma certa consciência, dando Trump ou dando Biden, que haverá uma aceitação. E já se nota uma desmontagem, uma certa desmontagem dos republicanos, né? Tanto é que em Washington, por exemplo, se colocou tapume em tudo quanto é canto, achando que haveria uma revolta, um choque entre as partes e tal. Agora, se der Biden também, como tudo está aparentemente indicando, já não será uma surpresa. Agora, por que eu digo que as verdades, né, entre aspas, que se imaginava caíram por terra? Primeiro, as pesquisas davam uma vantagem maior para Biden do que está sendo demonstrado, né? Segundo, havia certas convicções que os democratas poderiam capturar alguns estados, republicanos outros. Isso também não se deu exatamente como antes se imaginava. Nada também que desabone ou deslegitime a apuração. Eu diria até, vou colocar aqui uma pimenta, não sou especialista nisso, estou achando até mais rápido até do que eu imaginava, porque em outras eleições, em média, alguns estados demoraram até 21 dias. Quer dizer, a apuração ela não é exatamente igual, porque cada estado tem uma regra de apuração, tem uma maneira de colher os votos, tem um sistema que, inclusive, a Suprema Corte Americana, ela quer cada vez mais delegar para os estados, né? Já muito foi dito aí, por outros colegas nossos, né, que como eles não têm um tribunal superior eleitoral, não têm um tribunal regional eleitoral, os estados eles acabam ganhando nesse caráter de independência de Estados Unidos, onde cada estado tem as suas regras próprias, também na forma de apuração, esse modelo. Então, eu diria que eu acho até que está mais rápido do que está. Se der Biden, não haverá nenhuma contestação, salvo ali do núcleo, do entorno do presidente Trump, né? Ele adora chamar os outros de perdedores, né? Ele adora, nos programas de TV, dizer, está demitido.
Se você pensar bem, se der Biden, ele foi demitido e ele estará no núcleo dos perdedores. E nem sempre esses perdedores que ele chama são exatamente perdedores. Mas é o tal negócio, falar dos outros é mais fácil do que falar de si próprio. Se ele perder a eleição, é duro para ele, porque o trumpismo, ele morre circunscrito um pouco ao próprio presidente Trump. Agora, toda aquela liderança que se imaginava dentro dos republicanos, ela ainda vai surgir uma nova liderança. E aí, provavelmente, sem o Trump. Embora, por mais 4 anos, ele possa querer voltar. Embora também pense que ele vai buscar outro show para ele ser estrela. A equipe de Trump, Sidney, entrou com um pedido, com uma ação, pedindo a recontagem de votos em Wisconsin, no Michigan. Pediu a suspensão da apuração, querem que pare imediatamente a apuração onde está, por uma suposta falta de transparência no processo. Na Pensilvânia, que tem 20 delegados, é um estado fundamental para quem quer que seja o escolhido vencer a eleição, os republicanos disseram que vão pedir anulação dos votos que chegaram pelo correio depois da data da eleição. Já aí do lado de Joe Biden, dos democratas, foi feita a afirmação que o poder não pode ser tomado à força e será concedido pelo povo. Antes da resposta do Sidney, nós vamos voltar aos Estados Unidos com a transmissão da CNN americana. Temos novidades, hein? 79.4%, 19.7%. But more importantly, o mais importante aqui é o número de votos. Temos muita participação no país, isso é recorde, inclusive aqui no condado de Filadélfia. Em 2016, Hillary Clinton teve 584 mil votos. A expectativa é que Joe Biden ultrapasse esse número com base no que estamos vendo. A expectativa é que a margem de Joe Biden seja aproximadamente essa, e é o que temos visto por enquanto. Há muitos votos ainda que faltam ser apurados, e esse é somente um condado. Se olharmos pelo estado todo da Pensilvânia, mesmo os condados que são tradicionalmente republicanos, 12 horas atrás, era 65%, caiu, porque os votos por correio, mesmo em condados republicanos, têm recebido votos democratas. E isso importa porque vejam as margens. Trump ganhou esse condado de Obama há 4 anos. E agora a margem é muito menor. O condado de Allegheny, onde está em Pittsburgh também. Temos olhado muito para os votos que estão faltando. Há um caminho muito legítimo. Temos que esperar. Há muitos votos a serem contados. Então, aguardem. Nós seguimos nesta transmissão conjunta com a CNN americana de contagem dos votos. Como nós conseguimos observar mais uma vez, os nossos colegas nos Estados Unidos estão dissecando a situação no estado da Pensilvânia. Neste momento, 50,7% para Donald Trump, 48,1% dos votos apurados. 89% dos votos apurados até agora lá no estado da Pensilvânia. A diferença no total de votos é de algo em torno de 150 mil votos, arredondando aqui na conta para não cometer nenhuma espécie de erro. E eles levantavam uma questão importante, que continuam chegando votos pelo correio. São exatamente os votos que o presidente Donald Trump e a campanha republicana querem evitar que sejam contados ou jogar alguma espécie de dúvida, de contestação sobre a validade desses votos que chegam pelos correios, majoritariamente votos democratas, porque houve uma campanha muito forte, Sidney, dos democratas para que o voto fosse antecipado. Essa batalha jurídica que se avizinha, Sidney, nós não sabemos quanto tempo vai demorar, qual será a intensidade dessa batalha, Porque vamos imaginar que, se eventualmente Trump vencer a eleição, conseguir uma virada, a batalha perde sentido de existir. Se Joe Biden vencer por uma diferença importante de votos, a batalha também perde força, a ida aos tribunais perde força. Mas nós não sabemos o que vai acontecer daqui em diante. Esse clima de instabilidade nos Estados Unidos pode ter que consequência para eles lá
e para o restante do mundo também, Sidney? Não tenha dúvida, eu acho que essa polarização mais radical, ela é um complicador no momento que você tem uma disputa comercial muito forte e de espaço estratégico com a China, por exemplo. É uma situação complicada porque estamos em meio a uma pandemia também, existe um aspecto de ordem sanitária, mostrou-se um racha muito grande, esse grande volume de eleitores que em outras ocasiões, em outros pleitos, não saía de casa, nem pelo correio mandava nada, não queria muito saber da política, pode ser um, pode ser outro, tudo bem, essa gangorra faz parte do jogo democrático americano. Mas será, sim, a principal consequência, um complicador para depois. E o Trump também está quebrando uma série de pequenos protocolos que existiam em outros candidatos derrotados ou que estavam numa disputa também acirrada e acabaram por legitimar a vitória do adversário. O Trump está um pouco desrespeitando isso, dizendo que é fraude, que não aceita, que está sendo roubado. Esse tipo de sentimento mais emocional é sempre muito ruim. Eleição é emoção? Eleição é emoção. Mas gestão pública, administração e política exterior não pode ser emoção. Tem que estar baseado em razão. Porque senão aí o conceito moral acaba ganhando dimensão e o aspecto de ordem concreta, jurídica, política e constitucional vai para o espaço. Então, os americanos, acho que a principal consequência é como reconstruir o cristal quebrado. Não será fácil para eles e é muito ruim para nós. Vide a última eleição no Brasil, onde a polarização por aqui também não está fácil. Trump já indicou que vai até a Suprema Corte dos Estados Unidos, se preciso for, né? Há um trâmite, um caminho jurídico para ser percorrido, o questionamento não vai direto à Suprema Corte, é como aqui, né? Vai chegar à Suprema Corte depois de percorrer um determinado caminho jurídico, o tribunal local, depois o pleno e, consequentemente, o Supremo Tribunal Federal deles lá, a Suprema Corte, né? O presidente americano indicou recentemente, aliás, uma indicação bastante polêmica, porque muita gente entendia que ele não deveria ter feito esta indicação há tão pouco tempo da eleição, mas o fato é que ele indicou e o Senado aprovou a juíza Amy Coney Barrett para uma vaga na corte. Ela chegou e o tribunal passou a ter, então, 6 magistrados com um perfil considerado conservador, ou seja, mais próximo dos republicanos, e 3 progressistas, supostamente perfil mais próximo dos democratas. Essa mudança recente na corte pode, no mínimo, dar mais confiança ao presidente Trump para encarar os tribunais? Poderia, naquele quadro político antes da eleição. Agora eu tenho a impressão que não. O presidente Trump já está, inclusive, sendo criticado internamente. Você não vê uma manifestação pública rebelde dos republicanos, convictos de que ganharam a eleição, que foi o primeiro discurso, né, já depois da eleição transcorrida, de madrugada de ontem, por volta de 4h30 da madrugada aqui, horário de Brasília, que o presidente Trump disse, ganhamos a eleição. Não ganhou a eleição. Hoje, Biden vencendo já... Me parece que a contestação vai ficar muito circunscrita a um jogo ali de ordem jurídica assim, não ao ponto do Supremo cancelar a eleição. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso vai entrar para a história como um momento muito ruim, um momento de falta até de elegância, de espírito democrático, uma falta de reconhecimento que você não deve entrar num jogo achando que só pode existir aquele jogo se você ganhar. Parece aquela criança, né, pequenininha que fala assim, mamãe, eu devo ganhar ou perder do papai? Né? Não pode ser isso. Não pode botar uma criança para disputar com um adulto. Então, temos que ser adultos nessa matéria. E o Trump demonstra uma posição infantil, infantilista até, que muitos trumpistas acham que é uma boa, mas os americanos estão demonstrando aí, pela maciça presença eleitoral, que eles querem uma mudança também de comportamento. Acho que não vai dar em nada. Se Biden vencer concretamente nos estados que faltam, para ele bater 270, ele vai se eleger e o tema vai ser discutido na justiça, faz-se um ajuste aqui, 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, mas nada que retire dele a Casa Branca. É isso aí, Sidney. Olha, quem acompanha o Liberdade de Opinião aqui, sabe que eu admiro muito profissionalmente, tanto o Sidney Rezende quanto o Alexandre Garcia. O Sidney tem um aspecto importante que é a elegância dele, isso já foi manifestado por mim aqui inúmeras vezes. Eu invejo a elegância do Sidney Rezende e não tenho nenhum problema em admitir isso. E a minha inveja, Sidney, ela é tão grande que eu passei logo cedinho, quando eu chego aqui, 4 da manhã, eu passei a entrar em contato com o pessoal do figurino aí do Rio de Janeiro e perguntar que roupa o Sidney vai usar hoje. Uhum. E eles começaram a me orientar. Então, hoje você veja que nós estamos exatamente com as mesmas cores. Claro. Olha só, terno azul, camisa rosa e a gravata bordô, vinho, alguma coisa nesse sentido, né? E aí eu pedi um lenço também, né?
Que é bom! A marca registrada do Sidney Rezende. Aí eles falaram, não, o lenço, a direção da CNN não autoriza. Você vai ter de galgar mais alguns degraus ainda para ter direito a usar o lenço. Então, Colombo, eu já conquistei uma parte dessa classe para se vestir. Agora, o lenço é como uma espécie de promoção, entendeu? Isso eu ainda estou batalhando ainda. Colombo, você não precisava disso, porque você já é elegante por natureza e na sua vestimenta também. Mas só para fechar, você e eu precisamos nos unir. Hoje eu abri o meu computador, tinha uma foto 18x24 no site da CNN Brasil de um jovem parlamentar de 25 anos, republicano, da Carolina do Norte, que ele foi eleito lá, chamado Madison Cawthorn. O cara tem olhos azuis, cabelo bonito, todo alinhado, sorrisão bacana, legal. Vamos nos unir. Ó, tá vendo a foto dele? Olha isso aí. Olha, a sua elegância somada com a minha, pelo visto, pelo menos aos olhos dos editores do site da CNN, não chegamos nem aos pés do rapaz. Então a gente tem que nascer também com alguma coisa, viu? Tá faltando para nós dois juntos, viu? Eu acho que ele ganha mais cliques do que a gente junto, viu, Sidney? Bom trabalho, Colombo. Valeu, Sidney. Até mais.